Salve, salve, galerinha! Professor Giorgio Lacerda na área mais uma vez. E hoje o nosso tema vai ser cultura jovem. Como se forma esse termo? A partir de quando podemos tratar de uma cultura especificamente jovem? E como essa cultura foi formada ao longo das últimas décadas? E como hoje o jovem se identifica do ponto de vista cultural com outros jovens ou grupos, né? O primeiro elemento é a gente definir o que é uma cultura juvenil. A definição de cultura juvenil é a seguinte: desenvolvimento e assimilação de um universo simbólico. Quando a gente fala de um universo simbólico, são elementos cujos significados dão sentido à realidade. Então, a cultura é formada por universos simbólicos, coisas que não existem in natura. Não é um elemento que você já tem um significado pronto, mas nós construímos esses símbolos e os significados para esses símbolos à medida que convivemos uns com os outros, que formamos as sociedades ao longo do tempo. Então, existe dentro da cultura jovem não só a assimilação desses elementos, mas a formação de um universo de elementos simbólicos que jovens compartilham dentro de uma determinada faixa etária. É uma forma de falar, de se vestir, elementos estéticos ligados muitas vezes à cultura como um todo, né? Música, arte, esporte. Como que esses elementos vão criando? Então, você não pode falar de uma única cultura jovem. Você tem, na verdade, diversas culturas que são compartilhadas pelos jovens, cujos elementos simbólicos se diferenciam, mas, ao mesmo tempo, estão sujeitos a uma faixa etária muito específica, né? Vamos lá, então. Vamos ver como é que se formou essa chamada cultura juvenil. Se você pega um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, dificilmente você vai observar que existe um universo, por exemplo, da moda, ou um universo do cinema, da música, da literatura, diretamente voltada para os jovens. Na verdade, esse fenômeno, essa construção de uma cultura específica para essa faixa etária, é um fenômeno que tem a ver com o mundo pós-Segunda Guerra Mundial, principalmente com os Estados Unidos e com a Europa, que vão servir de base para a construção desses padrões, elementos, símbolos estéticos da cultura juvenil, que de alguma forma vai influenciar o mundo ocidental e parte do mundo oriental também. O que nós temos? Com o final da Segunda Guerra Mundial, à medida que as economias foram sendo retomadas, o emprego foi sendo retomado, o padrão de consumo, o poder aquisitivo foi sendo retomado, nós temos também um aumento considerável do nascimento de novas crianças, que nós chamamos de baby boom, um crescimento populacional muito grande. Então, você tem uma juventude que está nascendo, se formando, se consolidando num mundo diferente de uma geração anterior, que é uma geração vinculada a uma das maiores catástrofes da história da humanidade, que é a Segunda Guerra Mundial. Então, além dessa geração estar circunscrita agora a um universo novo de novas identidades sociais e culturais diferentes das gerações anteriores, é uma geração que vai ter acesso a uma quantidade muito grande de bens de consumo, de entretenimento e bens culturais. Então, de alguma forma, é uma geração que vai se diferenciar da geração anterior, justamente para não copiar ou, de alguma forma, se afastar daquilo que parece ter dado errado, ou ficou como uma sombra de algo negativo. Então, uma geração que quer se afastar daquelas coisas de um mundo conservador, violento, ultrapassado, enfim. É uma geração também que vai ter um consumo mais rápido de bens materiais, mas também de ideias, de comportamentos, de elementos simbólicos. E essa produção simbólica específica para essa juventude vai se acelerar da década de 50 para frente. Um universo musical específico para jovens, um universo da moda específico para jovens, filmes, séries de TV, programas de rádio, enfim, voltado diretamente para um público que agora vai consumir algo próprio, vai se identificar com aquilo, não só aquilo que ele consome, mas com as referências de uma cultura que, de alguma forma, vai chegar a ele de uma maneira mais intensa do que para gerações anteriores. E a gente pode citar música, cinema, literatura. A formação, então, de uma identidade jovem, muito vinculada ao que a gente vai chamar de um jeito estadunidense de ser, ou um jeito norte-americano de ser. Porque boa parte dessas referências vão vir de bandas, atores, filmes, marcas norte-americanas, que vão influenciar muitos jovens no mundo ocidental, né? Exemplo, o jeans, que se torna um exemplo de um novo padrão estético mais despojado, mais juvenil, enfim. De um comportamento vinculado à ideia da contracultura, quer dizer, a gente tem que criar algo que, de alguma forma, seja completamente diferente do que veio anteriormente.
Então, eu não quero mais eu não quero mais imitar a geração dos meus pais. Então, eu não quero mais viver no mundo tradicional, conservador. Eu quero, na verdade, ter mais liberdade, ter mais acesso, circular mais, conversar mais, ouvir mais. Eu quero consumir coisas com as quais eu me identifico. Eu quero coisa nova o tempo inteiro, né? Essa capacidade, então, de uma indústria juvenil que sempre produz muito e muito rápido se acelera na década de 60 para frente. E a música é um vetor muito forte, né? Com o rock, o punk, o pop. Então, se a gente for trocar em miúdos, nós temos nessa imagem Segunda Guerra Mundial e suas catástrofes. A retomada econômica, a gente vê lá depois na geografia e na história que a gente chama de mundo bipolar, Guerra Fria, enfim, tem também uma retomada econômica muito forte. Muito daquela tecnologia que é utilizada para a guerra depois se torna tecnologia de produção industrial nos Estados Unidos. Enlatados, carros, TV, rádio, enfim, uma série de coisas que agora o consumo vai ser um pouco mais rápido. Então, uma geração, essa do baby boom, observe aqui nos dados, nós temos no ano de 1910 ao ano de 2020, observe que um dos anos com maior quantidade, em comparação até mesmo às décadas anteriores, é comum que depois de grandes guerras, pela quantidade que se perde, pelo otimismo que vem depois de um período tão traumático, que normalmente é comum que o número de nascimentos aumente nesse contexto, né? Principalmente com as questões de maior poder aquisitivo, maior estrutura econômica. Essa geração, então, do baby boom, aí tem uma imagem bem ilustrativa, essa geração do baby boom é a geração que vai estar sujeita agora a uma série de bens de consumo que não existiam antes, estão mais fáceis, né? Produtos mesmo, questões materiais, produtos industrializados, chocolate, refrigerante, brinquedo, videogame, bicicleta, passeios, enfim, uma série de coisas dos quais esses jovens começam a se comportar, consumir e criar uma identidade, não só com esses produtos, mas também com os meios de comunicação que divulgam marcas, divulgam programas de TV, músicas, enfim. E aí nós temos como talvez um dos primeiros elementos dessa quebra de um mundo mais tradicional, conservador, em relação ao rock and roll na década de 50 nos Estados Unidos da América, com Chuck Berry, com o Elvis Presley, por exemplo. O Elvis Presley tem uma situação bem interessante, que as primeiras vezes que ele aparece nos programas de TV, os diretores mandavam filmar apenas da cintura para cima, porque acreditavam que os movimentos que ele fazia com as pernas eram considerados movimentos subversivos. Ele até mais tarde foi chamado de Elvis Pelvis, né, pela quantidade de movimentos considerados imorais. Na verdade, lançava ali um novo estilo musical, vinculando dança, música, estilo estético, como os penteados, as baladas e tudo mais, dos quais foram atraindo cada vez mais uma juventude que queria mais liberdade, uma quebra com aquele mundo mais tradicional, né? Os Beatles, apesar de a gente estar falando muito dos Estados Unidos, mas o rock inglês tem um papel muito forte nessa mudança de uma cultura juvenil, né? Novos padrões estéticos, novas formas de falar, uma linguagem muito diferente, temas que até então não estavam abordados nem no cotidiano desses jovens e nem nas suas referências. O Brasil também tem um tema legal, que é o tema da Jovem Guarda. Apesar do Brasil estar vivendo naquele momento uma ditadura militar, muitas vezes a gente se voltar para os livros de história e falar de nomes de cantores jovens que se vincularam às questões políticas, foram exilados e tudo mais, como é o caso de cantores vinculados à Tropicália. Boa parte da juventude brasileira não era politizada. Os mais politizados, talvez, eram os que tinham acesso ao ensino superior ou coisas do tipo. Boa parte da juventude brasileira tinha como referência a Jovem Guarda, que não falava de política. E a Jovem Guarda traduzia muitas coisas que eram produzidas nos Estados Unidos para o universo brasileiro. Era um programa, sei lá, como se fosse uma malhação para a gente hoje, algo do tipo, do qual os 3 principais nomes, Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Vanderleia, cantavam músicas inspiradas, ou até mesmo traduzidas dos rocks norte-americanos, e criavam um ambiente despojado, jovem, com calças bocas de sino, com uma linguagem mais coloquial, enfim, uma série de elementos. Meus tios, por exemplo, minha mãe, eles têm um vínculo até hoje muito forte com esses cantores, porque foram as primeiras referências de uma cultura jovem que eles tiveram acesso, a música, roupa, quando eles saíam, enfim, se tornaram uma referência estética e cultural. O cinema também passa a ser mais popularizado. A calça jeans passa a ser um elemento importantíssimo. Professor, por que calça jeans é tão...
Como é que pode, professor? Calça jeans, ela valorizava o aspecto estético pela valorização do corpo, por uma ideia de ser um elemento novo dessa cultura. Então, quem usava calça jeans era considerado moderno, jovem, enfim, despojado. E muitas vezes se referenciava até mesmo não só os cantores, também com os grandes atores. Depois nós temos a contracultura e o movimento hippie, que aí é um contexto específico nos Estados Unidos. A contracultura estava vinculada não só à quebra desse mundo tradicional e tudo mais, novos valores, mas também a crítica às guerras, que os Estados Unidos participavam, principalmente a guerra do Vietnã. A ideia também de uma liberdade vinculada agora também ao consumo de drogas, a ideia de uma liberdade estética vinculada a uma nova noção do corpo, do uso do corpo, enfim, liberdade sexual, uma série de elementos que considerados extremamente revolucionários, por isso contra a cultura, né? Totalmente contrário à cultura anterior. Woodstock é um dos eventos mais importantes da história para a gente falar dessa cultura jovem, do movimento hippie, enfim, da contracultura. Foi um evento muito marcante. Existem muitos documentários e filmes que fazem referência da quantidade de pessoas, de artistas famosos que participaram desse festival e como ele virou uma referência também para outros artistas no mundo todo. Esse é o evento feito numa fazenda no interior dos Estados Unidos, justamente para tentar ocultar o que chamar tanta atenção assim, né? Enfim. Final da década de 70, início dos anos 80, nós temos também o rock and roll, chegando também com... É considerada a década, ao mesmo tempo, muito brega, a década de 80, mas, ao mesmo tempo, traz um boom assim, de cantores, de bandas, de turnês mundiais desses cantores, enfim, ampliando essa ideia da cultura jovem. E também o pop, né? Madonna, Michael Jackson, a ideia de um pop que era totalmente atual. Quer dizer, a cada disco, esses cantores conseguiam abarcar esses padrões estéticos, simbólicos e transformar isso num álbum muito rapidamente. Então a juventude se atualizava muito rápido à medida que esses cantores pop iam produzindo os seus álbuns, os seus shows, e ditavam moda muito rápido, enfim. Por isso a ideia do pop, né? Pop é atual, aquele que comunica rápido e muda muito rápido. E nós chegamos ao nosso segundo e último tema da aula, que é a ideia de tribos urbanas. O que são tribos urbanas? Definição: agrupamentos de jovens que se agregam em torno de preferências que compartilham. Exemplos: músicas, roupas, questões estéticas. E criam uma certa comunidade afetiva, né? Cuja adesão se dá pelas relações afetivas e aspectos da cultura. O que isso quer dizer? Com o surgimento, com essa ideia do crescimento da pós-modernidade, fragmentação, a gente não tem mais qual que é a referência que eu tenho que seguir, qual que é o certo, qual que é o errado. Qual que é o estilo que eu devo seguir, o que eu devo vestir, o que eu devo ouvir, como eu devo falar. À medida que a pós-modernidade foi se consolidando, essa fragmentação das referências se tornou muito grande. E a juventude, à medida que vai se inserindo socialmente em grupos, e todos têm essa necessidade de se inserir socialmente, vão encontrando não só uma quantidade enorme de possibilidades, como também uma dificuldade de se encontrar, de ter uma referência e por aí vai. E com a pós-modernidade ela trouxe não só o fim dessas estruturas rígidas, mas a mídia de massa também gera um fluxo de informação muito grande. Esse fluxo de informação cria uma série de estruturas e padrões que vêm muito rápido, mas também mudam muito rápido. E com a globalização também nós temos uma circulação grande, então, dessas imagens, desses símbolos. Então, se, sei lá, eu sou um adolescente de 11, 12 anos, começo a entender esse mundo, o que eu vou seguir? O meu amigo está seguindo, como é que eu vou ser aceito? Qual que é o universo? E como é que fica as minhas predileções? O que eu gosto? Será que eu vou simplesmente aderir ao que todo mundo faz para se sentir aceito? Mas como que fica a minha identidade? Então, aí surge esse conceito, desenvolvido por um autor chamado Michel Moselli, que ele diz que todos nós temos a necessidade de pertencer a algum grupo. E a identidade coletiva dentro desses grupos, ela serve, assim, ela está acima da identidade individual. Então, aquele sujeito que se sente um pouco uma carta fora do baralho, sem referências, enfim, ou que encontra dificuldades na autoaceitação, dentro de um grupo que compartilha de coisas que ele gosta, como hábitos, valores, elementos estéticos, músicas ou até ideologias políticas, ali dentro ele sente vínculos com pessoas que compartilham algo em comum, então se sente pertencendo, se sente também protegido, porque imagina, você pega, por exemplo, uma escola onde todo mundo tem mais ou menos um padrão. Aí você pega aquele camarada que se veste diferente, fala diferente. Esse indivíduo, se ele quiser continuar se comportando assim, ele vai ter que encarar o tempo todo pessoas julgando, criando apelidos, não aceitando, porque ele foge dos padrões.
Então, é muito difícil para o indivíduo encarar sozinho, quebrar esteticamente, simbolicamente, culturalmente, com grupos, vínculos que parecem ser hegemônicos em determinados ambientes de convívio social, principalmente entre adolescentes e jovens. Então, quando ele encontra uma tribo, um grupo que compartilha daquilo, ali ele não precisa ficar o tempo todo se reafirmando, porque ele, na verdade, é um ambiente de conforto afetivo, cultural, estético e por aí vai. Então, essas tribos, principalmente da década de 80 para frente, quando os movimentos, músicas, esportes, determinadas atividades foram se consolidando, sendo propagadas com mais força pela mídia e tudo mais, revistas, enfim, esses grupos, então, foram aumentando, que a gente começou a chamar ali, então, de tribos urbanas. Né? Por que tribos urbanas? Porque boa parte desses grupos, tal como a gente conhece, se dá exatamente no ambiente urbano. Normalmente no interior, no ambiente mais ruralizado, a gente não tem essa quantidade enorme de possibilidades estéticas e de grupos. Normalmente tem um vínculo muito mais com a cultura regional, com a cultura local. Agora, nas grandes cidades, isso aumenta vertiginosamente. O Brasil, principalmente na década de 80 e 90, quando começa um pouco esse estilo americano de se consolidar no Brasil, né, com o aumento de eletrodomésticos, com a vinda mais rápida de produtos norte-americanos, com o consumo mais rápido de bandas, cinema e tudo mais, brinquedos, uma série de coisas, né, criam um padrão também, um American Way of Life para a juventude brasileira. Então, quais seriam os principais exemplos de tribos urbanas? Surfistas, skatistas, hippies, emos, punks, góticos, grafiteiros, boleiros, funkeiros, pagodeiros, rappers, grunges, metaleiros, rastafaris, drag queens. Quer dizer, a cada momento a gente vê grupos novos surgindo. Isso se torna como se fosse um menu, um leque de referências. Mas como é que o menino encontra, gosta, como é que isso funciona? Então, essas referências podem vir de casa, podem vir de amigos, as referências podem hoje também com a internet, mais rapidamente a juventude encontra um nível de informação de coisas que ele cria uma identidade mais rápido. É mais fácil se aproximar desses grupos hoje, porque existem grupos na internet, no WhatsApp, enfim. E muitas vezes, esses grupos antes reuniam muito na rua. Hoje, como a cidade fica mais violenta, de alguma forma há uma virtualização também desses vínculos com as chamadas tribos urbanas. Hoje, esses vínculos já não são mais do ponto de vista físico, local, como acontecia antes. A não ser muitos desses grupos mais no sentido periférico, né? Como que os espaços suburbanos, de alguma forma, se eles são ocupados hoje pelos grupos periféricos. Mesmo dizendo, por exemplo, que o centro da cidade é um lugar de violência, ali, por exemplo, quando você vai ver as batalhas de rap, por exemplo, o encontro dos metaleiros, das drag queens, que normalmente eles são grupos com vínculos das camadas populacionais de poder aquisitivo mais baixo, muitas vezes, né? Mas, enfim, se a cidade fosse mais democrática e mais segura, sem dúvida nenhuma, esses grupos conviveriam mais, como a gente vê em muitas cidades no mundo. Mas, no caso do Brasil, hoje a gente sofre com a questão da violência. E hoje também é possível, com essa fragmentação muito grande de referências, que o indivíduo faça parte de mais de um grupo ou mais de uma referência, né? Muito difícil hoje se identificar especificamente se o que o cara está vestindo, ouvindo, indo, enfim, tem a ver exatamente com uma única tribo, mas que ainda são grupos de identidade cultural, afetiva, estética, enfim, ainda são grupos muito fortes, que criam referências principalmente para a juventude, que podem se perder ao longo da vida adulta, mas na juventude, segundo Michel Moselli, passa a ser algo fundamental para a criação de uma identidade jovem da década de 80 para frente. Alguns exemplos. Quer ver se você se identifica com algum deles aí, olha. São muitos. Desses que a gente citou, quase todos estão aí. Esses talvez são os mais tradicionais. E fechamos por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que tenham curtido um pouquinho da ideia de como se formou e se consolidou a noção de cultura jovem de tribos urbanas. E nos encontramos em uma próxima oportunidade. Beijão, valeu. Bons estudos para vocês, moçada. Até mais.